Existe algo acontecendo ao seu redor neste exato momento, e a maioria das pessoas simplesmente não percebe. Não é falta de inteligência, não é falta de esforço, é programação. Desde o momento em que você nasceu, ideias foram plantadas na sua mente sem que você tivesse escolha. Frases como dinheiro é difícil, rico é ganancioso, é melhor ter estabilidade do que arriscar. Tudo isso foi repetido tantas vezes que virou verdade absoluta dentro de você. Mas aqui vai o ponto que muda tudo. E se eu te dissesse que essa narrativa não foi criada por acaso? E se existir um sistema inteiro desenhado para manter você exatamente onde está, lutando, sobrevivendo, mas nunca avançando de verdade? Agora presta muita atenção nisso, porque essa é a primeira virada de chave. O dinheiro não é escasso. A percepção que você tem dele é que foi limitada. Enquanto você acredita que precisa trabalhar mais horas para ganhar mais dinheiro, existem pessoas aprendendo a fazer o dinheiro trabalhar por elas. Enquanto você pensa em economizar centavos, existem pessoas criando ativos que geram renda todos os dias. Isso não é coincidência. Isso é diferença de mentalidade. E mentalidade não nasce com você. Ela é construída. A pergunta é: quem construiu a sua? Desde pequeno, você foi ensinado a seguir um caminho muito específico: estudar, conseguir um bom emprego, trabalhar duro e esperar a aposentadoria. Parece seguro, parece lógico, mas ninguém te mostra o outro lado dessa equação. Ninguém te fala que esse modelo foi criado em uma época completamente diferente, onde o mundo era previsível e linear. Hoje, tudo mudou, mas o sistema continua ensinando a mesma coisa. E isso cria uma massa de pessoas presas em um ciclo invisível: trabalhar, pagar contas, repetir, sem tempo, sem energia e sem saída. E aqui entra a primeira grande armadilha do dinheiro: o salário. Isso mesmo, aquilo que parece ser a solução, muitas vezes é o que mantém você preso. Porque o salário cria uma falsa sensação de segurança. Ele te dá conforto suficiente para você não questionar, mas nunca liberdade suficiente para você sair do jogo. É como estar dentro de uma caixa confortável, mas ainda assim, uma caixa. E quanto mais você depende dela, mais difícil se torna enxergar fora dela. Agora pensa comigo: por que ninguém te ensinou sobre investimentos na escola? Porque você aprendeu fórmulas complexas, mas não aprendeu como multiplicar dinheiro. Isso não é um erro, é uma ausência estratégica. Porque uma pessoa que entende como o dinheiro funciona, deixa de ser controlada por ele. E o sistema não foi feito para criar pessoas livres, foi feito para criar pessoas funcionais. Pessoas que mantêm a engrenagem girando sem questionar. Outro ponto que poucas pessoas percebem é o poder das crenças limitantes. Se dentro de você existe a ideia de que dinheiro é difícil de ganhar, automaticamente você vai tomar decisões que confirmam isso. Você vai evitar riscos, vai rejeitar oportunidades e vai se sabotar sem perceber. Porque o cérebro sempre busca coerência com aquilo que acredita. Ou seja, não importa o quanto você trabalhe, se sua mentalidade estiver programada para escassez, o resultado será sempre limitado. E existe algo ainda mais profundo: o ambiente. As pessoas ao seu redor influenciam diretamente o seu padrão financeiro. Se você convive com pessoas que reclamam de dinheiro, que vivem no limite, que acreditam que enriquecer é impossível, isso se torna o seu normal. E o ser humano não luta contra o que ele considera normal. Ele se adapta. É por isso que mudar de vida exige, muitas vezes, mudar de ambiente, ou pelo menos, mudar as referências que você consome todos os dias. Agora vem a parte que pode incomodar, mas é necessária. Enquanto você está distraído com entretenimento, redes sociais e preocupações do dia a dia, existem pessoas estudando como ganhar dinheiro com isso. Existe uma diferença brutal entre consumir e construir. Quem consome está sempre pagando. Quem constrói está sempre recebendo. E essa diferença, repetida ao longo dos anos, cria um abismo financeiro gigantesco entre pessoas que começaram do mesmo ponto. Mas aqui está a boa notícia: se você foi programado, você também pode se reprogramar. E isso começa com consciência. Quando você entende o jogo, você para de jogar no automático. Você começa a questionar, a aprender, a testar coisas novas. Você passa a ver o dinheiro não como algo distante, mas como uma ferramenta. E isso muda completamente a forma como você toma decisões todos os dias. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta, e responde com sinceridade: você está vivendo no piloto automático ou está construindo algo que realmente pode mudar sua vida? Porque depois que você enxerga essa armadilha, não tem mais como fingir que não viu. E a partir daqui, existem dois caminhos: continuar exatamente como está, ou começar a quebrar esse padrão, passo a passo, decisão por decisão. E se você chegou até aqui, isso não é por acaso.
Isso significa que alguma parte dentro de você já percebeu que existe algo errado, que existe muito, mas muito mais lá fora, e que talvez, só talvez, você tenha sido condicionado a aceitar menos do que realmente poderia conquistar. Então faz o seguinte, se esse conteúdo fez sentido para você, se alguma coisa aqui abriu sua mente, já se inscreve no canal agora, e deixe seu comentário aqui embaixo, porque o que você viu aqui é só o começo. Nos próximos vídeos, você vai entender como sair desse ciclo e começar a jogar o jogo do dinheiro do jeito certo. Agora que essa estrutura invisível começou a ficar clara, é preciso aprofundar em algo ainda mais crítico: a relação entre comportamento humano e fluxo de capital. O dinheiro não é apenas um recurso. Ele é um reflexo direto de decisões repetidas ao longo do tempo. Na análise fundamentalista, quando se avalia uma empresa, um dos pontos centrais é a previsibilidade de fluxo de caixa. E aqui está o paralelo brutal. A maioria das pessoas não tem previsibilidade financeira porque vive em um padrão emocional, não racional. Gastos impulsivos, falta de planejamento, ausência de reserva. Isso transforma a vida financeira em um ativo extremamente volátil, quase especulativo. Enquanto investidores buscam previsibilidade, o indivíduo comum vive no caos financeiro, reagindo ao curto prazo e ignorando completamente o longo prazo. E quando se fala em longo prazo, entra um conceito que separa definitivamente quem constrói riqueza de quem apenas sobrevive: juros compostos. Esse é, com certeza, mas com toda certeza, o mecanismo mais poderoso do dinheiro, mas também o mais negligenciado. Porque ele exige tempo, disciplina e visão, exatamente o oposto do que o sistema incentiva a você. O consumo imediato destrói o efeito dos juros compostos. Enquanto isso, quem entende esse princípio transforma pequenos aportes em grandes patrimônios ao longo dos anos. Isso não é teoria, é matemática pura. E aqui está a armadilha. O sistema te empurra para decisões que sabotam esse crescimento silencioso. Parcelamentos, crédito fácil, recompensas instantâneas. Tudo isso corrói o tempo, que é o principal ativo de quem quer enriquecer. Outro ponto fundamental é a diferença entre ativos e passivos, um conceito básico, mas que raramente é aplicado na prática. Um ativo coloca dinheiro no seu bolso. Um passivo tira dinheiro do seu bolso. Parece simples, mas a maioria das pessoas vive acumulando passivos acreditando que está evoluindo financeiramente. Carros financiados, bens de consumo, status artificial, tudo isso cria uma ilusão de progresso, enquanto, na prática, aumenta a dependência financeira. Na análise fundamentalista, ativos são avaliados pela sua capacidade de gerar receita consistente. Agora a pergunta é: quantos ativos você tem hoje trabalhando para você? Porque se a resposta for zero, então sua renda depende exclusivamente do seu tempo, e isso é um risco gigantesco. Existe também um fator psicológico extremamente poderoso chamado aversão à perda. Estudos mostram que o ser humano sente muito mais dor ao perder dinheiro do que prazer ao ganhar. E o sistema explora isso de forma silenciosa. Ele condiciona você a evitar riscos, mas não te ensina a diferenciar risco de ignorância. Porque o verdadeiro risco não está em investir, está em não entender o que está fazendo. Enquanto isso, grandes investidores tomam decisões baseadas em análise, dados e fundamentos. Eles não estão apostando, estão calculando. E essa é a diferença central. O pobre evita o risco por medo, o investidor de bom senso gerencia o risco com estratégia. Agora vamos entrar em um ponto ainda mais profundo: produtividade versus alavancagem. A maioria das pessoas acredita que enriquecer está ligado a trabalhar mais. Mas isso tem um limite físico. O dia tem 24 horas. O corpo cansa. A energia acaba. Já a alavancagem permite expandir resultados sem aumentar proporcionalmente o esforço. Isso pode vir através de investimentos, negócios digitais, participação em empresas ou até ativos financeiros. No mercado, empresas que crescem exponencialmente utilizam alavancagem, seja operacional, tecnológica ou financeira. E o indivíduo que não entende isso, fica preso a um modelo linear de crescimento, onde esforço e resultado caminham lado a lado, sem nunca gerar uma ruptura significativa. Por fim, existe um conceito que amarra tudo isso: valor versus preço. A maioria das pessoas foca no preço, quanto custa algo. Mas quem entende o jogo foca no valor, o que aquilo gera ao longo do tempo. Esse é o princípio base do investimento fundamentalista: comprar algo abaixo do seu valor intrínseco e colher os frutos no futuro. Agora transfere isso para a vida. Quantas decisões você toma baseadas em preço imediato, ignorando o valor de longo prazo? Cursos, conhecimento, oportunidades, networking. Muitas vezes são descartados por parecerem caros, enquanto gastos supérfluos são justificados emocionalmente.
E é exatamente essa inversão de prioridade que mantém o ciclo intacto, repetindo geração após geração sem que a maioria sequer perceba. Eu sou Edson Valentine e até o próximo vídeo.